Descomplicando o Apocalipse. É o nosso grande desafio, né? E hoje nós vamos entrar juntamente com João na sala de comando do universo. Vai ser uma aventura maravilhosa, você não pode perder. Bem-vindos todos. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com muita humildade, porque é um assunto complexo, mas o Espírito Santo vai descomplicar para nós, tá bom? E haverá entendimento, compreensão e aplicação da palavra. Logo no capítulo 1, João tem uma primeira visão. Ele é arrebatado, ele diz assim, no dia do Senhor, né, achei meu espírito, e ele estava ali, ouviu uma grande voz como de trombeta que lhe dizia, você vai ver várias coisas aqui, escreve e manda para 7 igrejas da Ásia, tá? Então, lá no capítulo 1, então ele começa a revelação do que ele diz aqui, das coisas, dessas coisas que estão acontecendo, tá? E no capítulo 2, ele já é o depois. Então, alguma coisa assim, você vai escrever, vou ler para você até o capítulo 1 aqui, acho que é importante, deixa eu só procurar aqui. Quando Jesus fala com João, em Apocalipse 1:19, Jesus falando com ele, fala assim, escreva, pois, as coisas que você viu. Quer dizer, você viu agora, ali, naquele momento. O que ele viu? Viu Cristo glorioso, capítulo 1. E tanto as presentes, agora as presentes, as coisas que são, essas coisas que são, elas se referem a coisas que estão acontecendo no período da igreja. Então, desde o tempo apostólico até o arrebatamento. E como aquelas que acontecerão, quer dizer, depois do arrebatamento. Então, Jesus fala com João de três momentos, fala assim, isso que você está vendo aqui agora, você escreve, que já é uma visão futura, porém ele estava vendo naquele momento, então que você já viu, foi a visão do Cristo glorioso. Você escreve as coisas que são, quer dizer, fala no presente, então está dizendo do que acontece na igreja aqui, e daquelas que vão acontecer depois destas aqui. Então, depois quer dizer, então, que Jesus, que trabalha com a igreja, né, nesse período, nas coisas que são. Aqui, então, nós temos esse detalhe importante. Jesus no meio dos candeeiros, e os candeeiros são as 7 igrejas, 7 candeeiros são as 7 igrejas, e Cristo está no meio da igreja, e ele sonda a igreja, conhece a igreja, conhece a sua noiva. Depois, no capítulo 2 e 3, ele vai falando com a sua noiva, ele tem elogios, ele tem críticas, ele tem exortações, ele tem promessas. Então, apesar de conhecer todas as virtudes e fraquezas da sua noiva, ele não a rejeita, mas aponta para a sua noiva o caminho do retorno, sempre exortando para ela voltar, se ela se desviou em algum momento, ela manda ela retornar, explica como retornar. Então, ele mesmo é o remédio para a sua própria igreja. Ele não vem apenas criticar, não vem julgar apenas, ele vem apontar as deficiências da noiva em cada fase que está ali, nos períodos da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, mas ele mesmo sempre aponta o remédio, ele sempre fala, há uma solução. Ele nenhum caso, ele fala assim, você é um caso perdido. Ele aponta as falhas da igreja, mas ele fala assim, tem um jeito, há uma saída. Significa que todos nós temos problemas, todos temos dificuldades, mas Jesus falou assim, sempre ele pode melhorar, Jesus vai te ajudar, confia nele. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ouvir o que ele diz à igreja, ele vai trabalhar com você, vai consertar você, tá bom? Então, isso aqui são as coisas que estão acontecendo agora, tá? Então, agora, quando a igreja é arrebatada, começa uma nova fase, uma fase de muita tensão ainda, porque parte da noiva que não foi arrebatada, lembra que tem as virgens prudentes, as virgens insensatas, algumas não vão entrar, e essas vão ficar aqui. Então, começa uma grande perseguição, tá? E antes da destruição dos poderes do mal, né, de Satanás e da morte, essas forças más se empenharão no esforço desesperado em frustrar os planos de Deus, tentando destruir o povo de Deus. E, de fato, quando você vê o livro de Daniel, capítulo 11 ou 12, se não me engano, você pode ver lá no finalzinho do capítulo de Daniel, entre as visões, fala que aquela besta, ou aquele homem da iniquidade que se levanta ali, foi lhe dado poder para
para guerrear contra os santos e vencê-los. Significa que os santos da grande tribulação realmente vão passar pelo martírio, todos eles. Tá? Não vão sobreviver fisicamente, mas vão morrer por amor a Jesus, vão morrer pelo testemunho de Jesus Cristo, ok? Mas essa noiva, então, que vai ficar aqui, ainda com uma segunda chance, na grande tribulação, vai ter esse grande embate de Satanás, né? Ele já luta hoje contra a igreja, mas só que ele vai estar com muito mais autoridade, porque foi lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Hoje ele não consegue, hoje ele consegue em parte abater a igreja, apesar que ele consegue muitas vezes calar o mensageiro, ele consegue prender o mensageiro, ele consegue decapitar o mensageiro, ele não consegue parar a mensagem, amém? Então pode prender o mensageiro. Paulo estava em Roma, na cadeia, ele falou, olha, eu estou aqui em Roma, mas a palavra de Deus não está presa. Então, hoje, a palavra de Deus corre livremente, independente de alguns estarem com restrições religiosas nos seus países, até com perseguição religiosa, aí, que é muito forte hoje em dia. Se você pesquisar aí, vai na internet lá, tem um site chamado Portas Abertas, né? Uma missão, né? www.portasabertas.org. Fala só sobre a igreja perseguida. Você vai ver que a mídia não divulga, mas há milhares de irmãos nossos hoje presos, há milhares morrendo, torturados. Então, e aí há uma organização, uma missão que volta só para a igreja perseguida. Aliás, quase todas as missões trabalham. Nós mesmo temos igrejas dentro de países perseguidos, né? E sabemos como que é. Eu já estive presente em vários deles, já estive em Cuba, já estive na China, já estive em Vietnã, na Índia. Então, a gente vê como que é o ambiente lá. Você está aqui, nós no Brasil, a gente às vezes acha que é difícil servir a Jesus. É bom você fazer uma visitinha nos nossos irmãos da igreja perseguida, você vai ver que até que não é tão difícil aqui. Nós temos problemas, mas não são tão grandes. Bom, a mensagem do Apocalipse. O tema central, então, é mostrar para aquela igreja que está sendo perseguida, a noiva perseguida, que já hoje é perseguida e vai ser perseguida ferrenhamente na grande tribulação, que Deus está no controle, amém? Tá? Então, antes do mundo perseguir a igreja, que vai ser na abertura dos 7 selos, de Deus visitar o mundo com seu juízo parcial, que é nas 7 trombetas, nós vamos ver agora em seguida, e do seu juízo final, que são 7 taças, é revelado a João que Deus está entronizado, governando o seu universo. Então, antes de mostrar todas essas tragédias, vamos dizer, que vão acontecer, primeiro com a igreja, depois parcialmente com o mundo, e depois completamente no mundo, onde será totalmente julgado, antes de acontecer essas grandes tragédias, Deus se revela a ele. Deus leva João para uma viagem muito especial, tá? Que nós vamos ver. Nós vimos na semana passada, né? João, ele até o dia do Senhor, ele vê Jesus, e agora hoje, nós vamos mais especificamente, quando ele é convidado para de onde ele estava falando com Jesus, aí subir para um outro lugar mais alto. Uma observação aqui, uma conexão de Apocalipse muito grande do Antigo Testamento, muito grande, né? Por isso que nós não vamos citar aqui muito o Velho Testamento, mas para você estudar Apocalipse, você precisa ir lá, ler o livro de Daniel, ler o livro de Zacarias, ler os Salmos, ler Isaías. Quase todos os profetas, de alguma maneira, falaram das coisas futuras, né? Falaram tanto da vinda do Messias, falaram do tempo da igreja e falaram do tempo pós-igreja, tá? E falaram, inclusive, do tempo glorioso da Nova Jerusalém, até Isaías fala sobre isso. Então, só para você ter uma ideia, nós temos aqui, no livro de Apocalipse, fizeram uma conta de 404 versículos. Há 550 referências do Velho Testamento embutidas em 260 versículos. Significa que há muita referência do Velho Testamento. Significa que você não tem como interpretar o Apocalipse sem ser o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tá entendendo? Principalmente o livro de Daniel. Daniel dá muita chave. Ele fala inclusive sobre as 70 semanas, dá muitas chaves, e fala sobre as 70 semanas, e fala sobre o anticristo, ele fala sobre a perseguição, ele fala sobre reinos que se levantarão, ele fala sobre o governo mundial, e outros
Isaías fala sobre o milênio, fala sobre o futuro glorioso da Nova Jerusalém, e tantos outros. Você vai encontrar no Antigo Testamento, são citações, né, que estão ali, né? Nós temos, inclusive, em Apocalipse, um cântico de Moisés, que os redimidos cantam, e vocês vão ver mais para frente, nós vamos cantar uma música composta por Moisés, por inspiração do Espírito Santo, e ele cantando lá no céu o cântico de Moisés. Olha só que lindo, né? O Moisés cantando com a gente, e Jesus cantando, e os anjos cantando, né? E vai ser maravilhoso, ok? Vamos lá, então. Então, depois do período da igreja, o que acontece? Nós falamos que aquelas 7 cartas, que nós só estudamos semana passada, representam as 7 igrejas, as igrejas de todos os tempos, desde o tempo apostólico, no primeiro século, até o tempo presente, que provavelmente deve ser aí a igreja de Laodiceia, tá? Que nós estamos vivendo. E à medida que cada igreja vai entrando, as características daquelas igrejas, das 7 igrejas, essas características não terminam, vão ficando se misturando. Então, hoje nós temos praticamente as 7 igrejas presentes, né, na mesma congregação, tá? Então, nós temos hoje gente que perdeu o primeiro amor, tem gente que tem nome que vive, mas está morto, nós temos gente que é fiel a Deus, tem gente que é perseguido, tem gente aí com heresia, tem gente aí seguindo Jezabel, tem gente seguindo Balaão, tem gente morno, não é frio nem quente, tem gente dizendo que é rico sou, mas é pobre, miserável, segue nu, e tem gente que é fiel ao Senhor, mesmo sendo pobre, ele falou, mas é rico porque tem a riqueza da graça. Então, hoje nós temos essa mistura de gente, e não é só o Espírito Santo para saber quem é quem e trabalhar com essas pessoas, mas é por isso que a palavra de Deus é ministrada, e através dela Deus, então, trabalha em cada coração, né? Então, na semana passada, nós estamos vendo nós terminamos de ver as coisas que são, tá? Mas aqui em Apocalipse 19, que nós já lemos, escreve, pois, as coisas que viste, quer dizer, a visão do Cristo glorioso, e as que são, quer dizer, o tempo da igreja, e as que hão de acontecer depois desse dia. E as que hão de acontecer depois desses dias, ou depois destas, ou melhor. As coisas que iremos estudar a partir de agora, então, são essas coisas futuras, que não aconteceu ainda. A grande tribulação, o milênio, o estado eterno, tá? É por aí que nós vamos caminhar. Bom, só aqui também uma observação interessante, que nós vemos no Apocalipse, as 3 grandes portas, as portas mais importantes da vida, a porta da oportunidade, né? Ele fala assim na igreja de Filadélfia, olha, eis que põe diante de mim uma porta aberta, né? Olha, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Então, dá oportunidade para a igreja, abrindo portas para a igreja. Temos que saber quais são as portas que Deus está abrindo, né? Eu me lembro que, quando eu assumi o pastorado, orando mais especificamente pela cidade, Senhor, abre as portas na cidade, abre as portas. E depois eu comecei a ver tantas portas abertas nos hospitais, nas escolas, nas prisões, enfim, está tudo aberto, que eu até e a gente não tinha capacidade de entrar em tantas portas. Aí eu comecei a orar diferente, Senhor, dá-nos graça para entrar pelas portas que o Senhor já abriu. As portas estão abertas para a igreja. Ah, que pena que a igreja não está aproveitando tantas oportunidades. Nessa pandemia, então, se abrindo tantas portas, só não vê quem não quer, né? Mas muitas portas para todas as igrejas, em todos os lugares, né? E também nós temos a porta do coração humano, e Deus está batendo lá, Jesus está batendo, eis que estou à porta e bato. Também temos a porta da revelação, que nós vamos ver agora no capítulo 4:1, já vamos falar sobre a porta da revelação, que é o nosso tema de hoje, ok? Mas ele ouviu uma voz como de trombeta, né? No capítulo 1, versículo 10, e falando com ele sobre as 7 igrejas. Depois, no capítulo 4:1, fala que ele ouviu essa mesma voz, né? Esse mesmo som de trombeta, só que já dizendo outra coisa. Essa voz dizia, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois... te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É interessante, ele fala assim, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Que coisas que ele está falando? As coisas relacionadas com a igreja na terra, que é um período que já está determinado, ele vai se encerrar.
quando se encerrar, então, essas coisas, ele fala assim, vai acontecer outras coisas. Então, aqui a partir do capítulo 1, fala assim, eu vou te mostrar o que acontece depois das coisas relacionadas com a igreja na terra. Agora a igreja já está no céu arrebatada, e você vai ver o que vai acontecer depois dessas coisas do capítulo que você viu aqui no capítulo 2 e 3, que é o tempo da igreja. Tá bom? Então, é isso aí. Seguindo aqui, né, a porta, eu estava falando a porta da oportunidade, a porta do coração e a porta da revelação. Olha só, a porta da revelação está aqui. Tá? O futuro estará encoberto por um véu até que Deus abra a porta do céu. Tem muita coisa do futuro que a gente não tem a mínima ideia. Aí João entra pela porta que foi aberta no céu e Deus começa a descortinar essas coisas, revelar essas coisas. Que coisa linda. Essas coisas ele compartilhou conosco, amém? Está compartilhado, aleluia. Então o céu não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Antes de Deus mostrar para ele as tragédias, os juízos que acontecer, e também as glórias da igreja no céu, a exaltação do Cordeiro, enfim, tudo que vai acontecer lá de glorioso e tudo que vai ser terrível na terra vai acontecer depois do arrebatamento. Assim, antes disso, então, Deus mostra para ele o seu próprio trono, tá? A sala de comando, a sala de controle do universo, que é o nosso tema de hoje. Amém? Aí, essa voz fala para ele, né? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O Deus que está no trono é que determina tudo o que acontece. Não há acaso nem falta de controle. O futuro está nas mãos de Deus. Quando eu falo futuro, mas no presente também. Amém? O passado, o presente e o futuro. Tanto que ele é apresentado no capítulo 1, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Ele controla tudo. Amém? Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tá? Mas o futuro está nas suas mãos. Deus não está perdido na história. Eu me lembro que um dia me ligou uma pessoa aqui em casa, e ela ligou aqui, e de vez em quando tem um pessoal de uma seita que liga pra gente para ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia com você. Eu falei, pode ler. Se é para ler a Bíblia, tudo bem. Ela leu um texto lá, até pensei que ele é um texto evangelístico, tal, mas é um texto lá, não sei se é de Isaías ou de Jeremias, um texto bem, assim, que diz uma profecia que não dá para entender muito claramente. Mas a gente que, lógico que tem mais familiaridade, entende, fica pensando, imagina, a pessoa que não lê a Bíblia ouviu uma palavra daquela. Aí ela falou assim para mim, então, né? Ela estava puxando assunto e falou assim, qual é o seu nome? Eu me apresentei, tá? Então, senhor Misael, você está vendo como o mundo está totalmente fora de controle? Você está vendo? Eu falei, não estou vendo, não. O mundo está totalmente... Está tudo sob o controle de Deus, na sala de comando do universo, lá no trono, no céu. E lá ele comanda tudo, não tem nada fora do controle. Deus já previa tudo, desde o começo até o fim. Ele é o alfa e o ômega. Deus não tem nada fora do controle, não. O que está acontecendo está previsto na Bíblia. Ele está permitindo isso aí. Satanás tem permissão para agir por pouco tempo. E, aliás, a Bíblia diz que ele sabe que o tempo dele é curto. Né? Então não tem nada fora de controle. Deus já sabe o que fazer. Vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter... Aí a pessoa já até... tá bom, então tá ok. Aí então, desligou o telefone. Porque ela queria me contar que está fora de controle. Aquilo está totalmente controlado. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle, não. Tá? Então ele quer dizer para a sua igreja, isso é uma palavra de consolo para a sua igreja. Ele continua no comando e ele sabe o futuro, está tudo nas mãos dele. Amém? A porta da revelação se abre para nós. Tá? Aqui eu estou fazendo alguns parênteses para vocês entenderem. João teve uma visão. Aqui não está em Apocalipse, não. É só uns detalhes. Aqui, há pelo menos 3 tipos de visões, né, na Bíblia. Há outros tipos também, outras variações. Vou te colocar. A primeira, assim, eu tive uma visão. Se for, Joel, capítulo 2, 28, fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Né? Isso começou de Pentecoste. E vossos
filhos das vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos farão sonhos. Fala em visões espirituais. Então, a linguagem do Espírito Santo são profecias, visões e sonhos. São muitas visões. Então, vamos falar um tipo de visão, uma visão interior. A pessoa vê no seu espírito, né? Mas só ele vê, ninguém vê. E ele nem vê exteriormente, né? Até um caso clássico de Saulo, né? Que ele só vê uma luz muito forte, ele fica cego, ele cai, mas ele tem uma visão de Jesus ali, né? E então, foi uma visão totalmente interior, né? E muitas vezes você tem uma visão, de olhos fechados, e você vê, né? Essa visão de olhos fechados. Então, a visão interior, você vê no seu espírito. Há um outro tipo de visão também, que a Bíblia chama de êxtase, tá? E nós temos esses textos aqui, eu vou até procurar aqui onde está. O êxtase, por exemplo, quando a pessoa está em êxtase, os seus sentidos ficam assim desaguçados, quer dizer, ficam bem opacos, né? Ficam muito nebulosos, sentidos físicos. Essa pessoa não fica totalmente inconsciente, tá? Mas torna-se mais consciente das coisas espirituais do que as físicas. É como se fossem as coisas físicas, o mundo físico aqui fica todo embaçado e ele vê nitidamente o reino espiritual. Só fazer uma comparação, não sei se vocês já viram aquelas fotografias, quando o fotógrafo tem uma câmera profissional muito boa, que ele consegue dar muito foco, né, numa certa figura, no rosto da pessoa, numa flor, por exemplo, e desfocar o que está ao redor, né? Você já viram essas fotos? Se você não vê, você procura observar, há fotos que são assim, onde o foco está numa figura e o resto fica desfocado. A pessoa no êxtase, imagina assim, o espiritual que está ali, né, o sobrenatural fica claro e o resto fica tudo embaçado. A pessoa sabe que está ali, ela não está totalmente inconsciente, não está em transe, nem dormindo, nem arrebatada, nada, ela está ali, tá? Isso acontece várias vezes na Bíblia, tá? Vou citar apenas 2 exemplos. Por exemplo, Atos 22, 17 e 18, Paulo, por exemplo, estava orando e ele diz assim, sobreveio-lhe um êxtase, tá? Ele estava orando no templo e Jesus falou com ele, tá? Nesse êxtase, ele estava no templo em Jerusalém, Paulo, e Jesus pessoalmente vai falar com ele nesse êxtase. Então ele continua vendo o templo, vendo as pessoas no templo, mas Jesus estava nitidamente ali e fala com ele, inclusive, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Foi quando ele recebe um comando de Jesus para sair de Jerusalém, mas foi isso em êxtase. A palavra êxtase está em Atos 22, 17. Você também tem um caso interessante de Pedro, que estava em Jope, ali, e então ele estava jejuando e depois prepara o almoço para ele, mas enquanto estava, ele teve uma visão, né, daquele lençol, né, como se fosse um lençol pelas 4 pontas, preso pelas 4, que cheio de animais imundos, e uma voz que falava, Pedro, mata e come. E nessa visão interessante, um pouquinho antes, assim, em Atos 10, né, no versículo 10 fala assim, então Pedro subiu ao eirado para orar, então sobreveio-lhe um êxtase. Então, só estou dizendo que pode acontecer, né? Eu tive uma experiência assim, recentemente, estava orando numa conferência em Rondônia, em Rolim de Moura, conferência para líderes, e uma irmã nossa, né? Não sei se ela está assistindo nós agora, mas ela veio depois, ela pode continuar, a missionária Marta, lá de Manaus, e nós estávamos ministrando o Espírito Santo. Me chamaram para ministrar exatamente aquela parte da liberação do Espírito Santo, da unção e tal. Então, foi um encontro, vários pastores, e eu comandei, assim, junto com os outros pastores, mas eu comecei a ministrar às pessoas, e muita gente começou a cair na unção, e começou a muita coisa assim, muitas manifestações. E essa missionária Marta, ela começou a falar em línguas, e ela ficou ali, depois aconteceram várias coisas, depois até ela caiu, ficou ali, e as pessoas foram saindo, era quase a hora do almoço, já foi a última palestra da manhã, e ela teve um êxtase, só que ela não sabia, porque ela falava em línguas, e depois nós fomos caminhando para uma escola que ali do lado, uns 2 quarteirões, onde seria servido almoço,
E eu fui conversando com os pastores, ela foi também com o esposo dela, o pastor Djalma, e lá na fila do almoço, ela coincidentemente estava do meu lado, e depois a fila era meio comprida, já quase assim, pegando alimento, ela falou para mim assim, como eu cheguei até aqui? Eu falei, não, mas só veio caminhando, é mesmo? Eu não sei como cheguei até aqui, eu não estava aqui. O que aconteceu? Explica para mim. Aí eu falei, bom, você tem que contar para mim o que aconteceu. Ela falou, não, eu fui para uma tribo de indígena, eu falava a língua deles. Ela é do Amazonas e até Deus falou o nome da tribo, ela já conhece essa tribo, que já esteve lá uma vez, só que ela não conhece a língua deles. Só que ela estava falando a língua deles. Eu falei assim, Deus falou para mim, volta lá e evangelizá-los, que eu vou falar na língua deles. Pelo Espírito, não preciso estudar, vou aprender a língua, eu vou falar pelo Espírito. Mas eu estive lá. Eu falei, mesmo? Mas você... Então, tanto que ela não perdeu a consciência, ao ponto que ela saiu, ela andou, caminhou com a gente, só que ela estava totalmente... os sentidos dela estavam embaçados, vamos dizer assim. Ela estava assim... Ela não estava tão consciente. Então, quem estava com ela não percebia nada. Mas ela não estava... Ela estava... nas duas dimensões ainda. Ela estava meio conectada na dimensão espiritual, também estava caminhando no físico. Olha, aí eu expliquei para ela esses textos, sentamos até com o marido dela, falei, olha, o que aconteceu com sua esposa? Ela teve um êxtase, porque tudo indica que ela não perdeu os sentidos, porque algumas pessoas também são arrebatadas e ficam totalmente desacordadas, não é o caso dela. Ela ficou ali consciente, porém, ela perdeu, assim, a consciência dela ficou bem reduzida. Foi uma experiência interessante que aconteceu. Já tive algumas experiências com pessoas que foram totalmente arrebatadas, ficaram sem sentido nenhum. Aqui até o batimento cardíaco baixa, e a pessoa pensa até que está quase morta. Não sabe que não está morta, que ainda tem um batimento, mas ela é arrebatada em espírito, o corpo fica aqui. Eu vou falar sobre arrebatamento também no próximo quadro. Mas temos a visão aberta, quando os sentidos físicos não ficam suspensos, ela fica totalmente consciente do que está acontecendo aqui no físico, mas também abre-se para a dimensão espiritual, ela vê claramente. Então, chama-se também isso, uma revelação de visão aberta, né? Ah, o fulano tem visão aberta. Olha, interessante, né? Visão aberta. Mas o que é isso? Então, aquela pessoa, ela vê nas duas dimensões de vez em quando. Abre a dimensão espiritual sem fechar a dimensão natural e física, tá? Isso pode acontecer. Eu estou explicando isso que você está lendo o Apocalipse, um livro de revelação, tá? Ainda caminhando aqui, tipos de arrebatamento. Porque João fala assim, no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. O que é arrebatamento? Há vários arrebatamentos. Vou citar um caso aqui de 2 Coríntios 12, 2-4, quando Paulo ele fala assim, olha, eu conheço um homem que há 14 anos, ele fala assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Né? Mas esse homem, que era ele mesmo, né, foi arrebatado até o terceiro céu, né, e que ele chama de terceiro céu, que depois no outro versículo ele chama de paraíso, e ali ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Então é interessante, eu só estou dizendo aqui que ele não sabe se ele estava o corpo transformado em glória lá, ou se estava só em espírito, porque ele fala, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Então Paulo está dizendo que é possível você ir para o paraíso no corpo, tá? Porque ele falou, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. E Paulo entendia bem dessas coisas espirituais, tá? De arrebatamento, esses assuntos aqui para nós são meio misteriosos, né? Mas quem andou com Jesus, passou para ele, quem caminhou ali e teve revelações como ele teve, podia falar, eu podia, é bem provável, ele fala que eu estava no meu próprio corpo, quer dizer, se alguém fosse na minha sala, lá onde eu estava, no meu quarto, eu não ia me achar, porque eu estava arrebatado no corpo. Agora também falar, eu não tenho certeza, porque não tinha testemunha, ele estava sozinho. Então, se no corpo ou no fora do corpo, eu não sei, mas eu fui para lá. Então, no mínimo, lógico que ele foi em espírito, mas talvez no corpo. Então, é possível ter arrebatamento no corpo, sim, tá? Também há alguns momentos que o corpo é em dimensão de glória. Só vou citar um exemplo, é o caso de Jesus, quando foi transfigurado no monte, chamado até o Monte da Transfiguração. Quando estava ele, Pedro, Tiago e João, de repente Jesus se afasta um pouquinho deles, e quando ele se afastou deles um pouco ali,
território onde ele estava, ele entrou em dimensão de glória. Tanto que o texto de Mateus fala que o seu rosto brilhava mais que o sol, e a sua roupa era um branco que nunca se viu na terra, e apareceu com ele, e diz aqui, Lucas fala claramente sobre isso, né? Fala que apareceu com ele, conversando com ele, Moisés e Elias. E é interessante o texto aqui de Lucas, né? Que fala que Lucas 9, versículo 30 e 31, diz assim: então estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Então não houve uma reencarnação, não houve simplesmente sabe? Não foi uma visão que Jesus teve. Estava lá, Moisés e Elias, né? Então Pedro, Tiago e João não tiveram uma visão de Moisés e Elias. Você pode ter uma visão, não foi uma visão. Uma visão assim, apenas de uma dimensão. Eu tinha uma visão de o fulano em algum lugar. Não, eu tinha uma visão lá de uma cidade, uma visão do céu. Não, aí não teve, eles estavam pessoalmente presenciando, né? Foram testemunhas presenciais de um aparecimento glorioso. Jesus entrou em dimensão de glória para falar com Moisés e Elias, que diz aqui no versículo 31, bem claramente, em Lucas 9, que estava ali em glória, tá? Então, rebatendo qualquer doutrina que já falaram, olha, as pessoas voltam sim, podem invocar as pessoas que morreram, o cara volta. Tanto que Moisés e Elias vieram falar com Jesus. Bom, até primeiro que Elias não morreu, né? Então, ele foi arrebatado. E Moisés também não acharam o corpo dele, mas de qualquer forma, é quase certo que ele morreu de fato. Então, mas ele estava ali, ele estava no Viário do Paraíso, onde Paulo esteve presente também depois desse episódio, né? E deve ter conversado com eles também. Estava ali falando com Jesus a respeito das coisas futuras. É interessante que lá no paraíso já se sabe de coisas futuras. Moisés vai falar sobre coisas que iriam acontecer em Jerusalém, falando com Jesus sobre coisas que iam acontecer ainda, e um bate-papo, né, nessa dimensão de glória. Existe também transladação física, tá? A transladação física aconteceu com Filipe. Atos 8, 39 e 40, fala que ele estava lá com o eunuco naquela estrada deserta aqui, né? E encontrou aquele, né, que ia para Gaza, e de repente ele falou de Jesus para o eunuco batizou, e quando o eunuco sai da água, diz que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o levou para outra cidade, e quando Filipe viu, já estava em Azoto. E o eunuco procurou o Filipe e não achou mais. Interessante, houve uma transladação, um arrebatamento físico, né? E você pode ver em Atos 8, 39 e 40, que a expressão que diz lá o Espírito o arrebatou, né? Então, esse arrebatamento físico, né? O arrebatamento esse transporte. Há várias pessoas que têm dado testemunho de transporte aqui também, tá? Uma pessoa que transportaram com carro e tudo, né? Depois são outras histórias que podemos ouvir aí, não são histórias, são histórias verdadeiras, pessoas que estavam e oraram e estavam do outro lado da cidade, gente que estava aqui, de repente estava embaixo desceu a serra sem precisar descer, né, passar pelo trânsito aqui da rodovia Anchieta, né, naquele tempo que só tinha nevoeiro, o cara já estava lá embaixo com o carro e tudo. Bom, isso tudo, translação física. Elias também tinha esse negócio aí. Quando Obadias encontrou Elias, né, e o rei estava procurando, Elias foi falar para o rei, eu estou aqui, falou para o rei que eu estou aqui esperando ele. O Obadias falou: meu senhor, o senhor coloca em risco a minha vida. Meu senhor, o rei chegará aqui e não vai te encontrar, porque o Espírito do Senhor pode te arrebatar para outro lugar. Porque quando eles descobriram que Elias estava em algum lugar, que o rei estava caçando Elias para prendê-lo, para matá-lo, ele chegava lá e não estava mais. Aí alguém falou: não, e agora ele está aqui. Quando chegava, não estava mais lá. Até que um dia aconteceu algo maravilhoso. Foi a transladação em glória, né? E uma carruagem de fogo separou ele do Eliseu e ele subiu ao céu no redemoinho. Aí ele foi transformado, o corpo dele, em glória imediatamente, e subiu para o céu, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue nos darão o reino de Deus. Está dizendo, esse corpo aqui não tem como entrar lá, tem que ser em glória, tá? Corpo glorioso. Então ele foi transformado. Isso aconteceu também com Enoque, capítulo 5 de Hebreus, né?
Aliás, até escrito, tá até errado aqui, viu? Ele precisa corrigir aqui o nosso PowerPoint. É Hebreus 11:5, não 5:11. Vou corrigir aqui só para... Desculpa aí, viu, gente? Tá, aqui eu tenho que fazer uma pequena correção. É Hebreus 11:5. Agora sim. Vamos lá. Já vai aparecer aqui a tela. Hebreus 11:5. Muito bom, aleluia. Glória, chegou aí. Então, fala que Enoque, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, né? E já não foi achado porque Deus o tomara para si. Então, Enoque também foi trasladado. Ele estava andando com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, lê em Gênesis, né? E ele andou com Deus, estava com 365 anos, inclusive. 365, olha só que idade boa, né? Naquele tempo lá era normal, que as pessoas viam 500, 600, chegar até 900. Ele só chegou a 365 dias, para dizer que ele andou com Deus um dia e foi mais achado, porque Deus para si o tomou, tá? E aqui em Hebreus fala que ele foi trasladado. Então, foi trasladado. Então, você se prepara aí, porque de repente você tem que fazer uma viagem, nem sempre dá tempo de pegar o avião, ou ir de carro, fronteira fechada, tal, por causa do coronavírus. Pode orar que tá na Bíblia, viu? Tá? Se você crê na Bíblia, alguns falam, isso aí só para outros tempos. Se você crê na Bíblia é para todos os tempos, viu, para hoje, haverá trasladação, haverá arrebatamento em espírito, haverá êxtase, haverá trasladação física, arrebatamento de corpo transformado em glória, tudo isso vai acontecer, tá bom? Isso é para quem crê. Vamos caminhando aqui, porque estamos ainda no versículo 2 do capítulo 4, e hoje teremos que falar do capítulo 4 inteiro, olha só, eu vou ter que correr muito. Imediatamente, então, ele foi arrebatado em espírito. Porque eu devo explicar sobre arrebatamento, sobre visões, para ver o que está acontecendo com João, tá? E ele, então, estava... E diante, quando ele foi arrebatado, uma voz falou, sobe aqui, né? Ele viu a porta aberta no céu, ele subiu, e imediatamente o Espírito transportou, e ele chegou ali, quando abriu os olhos ali, ele viu um trono, né? E havia um trono posto no céu, e assentado no trono, aquele que estava sentado era na aparência semelhante uma pedra de jaspe, de sardônio, ou de sárdio, né? Interessante essas pedras aqui, né? A pedra de jaspe é uma pedra, assim, muito clara, muito cristalina, e a pedra de sárdio é mais avermelhada. Interessante, eu até procurei isso no Google aí para colocar as fotos aqui, mas não deu tempo, gente, ficou no meu arquivo, tá? Muita correria, mas você pode pesquisar sárdio, ou sardônio, jaspe, tem essas pedras. Aliás, o João entendia muito de pedra, porque tudo ele escrevia com pedra. Depois ele falou que a aparência do trono de Deus, que era semelhante, não falou que era uma pedra de jaspe, falou só semelhante. A palavra semelhante quer dizer, não é igual, semelhante, tá? Semelhante, aparece muitas vezes a palavra semelhante, né? Ou algo como, isso aparece muito, quer dizer, não é ele tentando fazer usando a palavra humana, uma palavra do vocabulário dele para expressar algo que não tinha vocabulário. Então, quando ele fala assim, semelhante a uma pedra de jaspe, né? Então, estava no trono. O trono é um lugar o quê? De honra, autoridade, julgamento, tá? E todos os tronos da terra estão debaixo da jurisdição desse trono do céu. Interessante que das 67 passagens do Novo Testamento que aparece trono, 47 estão no livro do Apocalipse. E 12 vezes só nesse capítulo 4, que aparece que estão diante do trono, ao redor do trono, prostrado diante do trono, sentado no trono. Olha, a palavra trono tem 12 vezes nesse capítulo 4. Depois você conta aí para ver se é verdade, tá? Pode conferir. E cada vez que aparece o trono, está falando do trono de Deus, tá? Que é o verdadeiro centro do universo, tá? Então, João viu o glorioso Deus sentado sobre o trono e falou do aspecto dele de jaspe, que era mais cristalina, né? Do sardônio, que é a cor vermelha. Então, escreve aqui, a jaspe deve uma pedra branca, clara, descreve a santidade de Deus. O sardônio vermelho provavelmente fala do seu juízo, né? Deve ter todo um significado, tá? Bom, como que característica do trono de Deus? Um trono
primeiramente, é um trono de graça e misericórdia. Por quê? Um símbolo disso é o próprio arco-íris que ele vê lá. O arco-íris é a aliança de Deus com a humanidade. Então, mostra a graça de Deus. Né? Deus fez uma aliança, um pacto com a humanidade. Ninguém pediu para fazer isso. Ele fez porque ele quis, ele fez. Ele se comprometeu com a humanidade, né? De não destruir mais em água, com o dilúvio. Então, ele fez um pacto. Então, mostra a graça e misericórdia. Né? Então, esse arco-íris fala dessa graça, misericórdia e tal. Normalmente, né, o arco-íris aparece depois da tempestade, mas aqui ele aparece antes dela, essa tempestade que vai vir da grande tribulação. Apareceu um arco-íris antes da tempestade, né? Porque aqui é da graça e misericórdia. Amém? Bom, seguindo, nós vamos ver que o trono de Deus de graça e misericórdia tem um trono de juízo, porque ele também vê relâmpagos, vozes, trovões, que são evidência o quê? Do juízo e ira de Deus. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos, quer dizer, a graça sempre antecede ao julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo, infelizmente. Né? É assim que é o trono de Deus. E também um trono de santidade e transparência, porque ele vê um mar de vidro na frente, uma coisa, ele expressa mar de vidro, olha, a palavra que ele usou para expressar algo que tem ali, né? A transparência mostra, em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado, né? Que nós temos, então, diante do trono de Deus toda a pureza, toda a santidade. Então, para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado. Purificado, tem que estar limpo também. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui diz que ao redor do trono havia 24 tronos. 24 tronos e assentaram 24 anciãos. Tá? Quem são os 24 anciãos? Eles representam a igreja. Tá? Então, porque Jesus falou que lá no primeiro capítulo que ele nos fez reino e sacerdotes. E quem é rei assenta em trono. Né? E sacerdote, porque também intercede. Então, e os sacerdotes, lá em 1 Crônicas 24, diz que eram divididos em 24 turnos. Então, os 24 anciãos tem a ver com o sacerdócio da igreja também, mas os tronos, assentado em trono, significa que também tem a ver com o aspecto da igreja reinando com Jesus, reinando com o Pai Celestial, reinando com o Rei dos Reis, amém? Tá? Representando a igreja. Alguns vão falar, não, deve ser os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. De qualquer forma, representa os santos do Velho e do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento que estão lá diante do Senhor, né? Já que foram arrebatados ou que vieram da primeira ressurreição e se encontram no céu nessa primeira fase aí, né? Nessa fase do povo de Deus no céu, enquanto ainda acontecem coisas aqui na terra. Bom, representam o povo fiel, os 24 anciãos. Né? Provavelmente é a igreja dos patriarcas e apóstolos, a totalidade da igreja de Deus na história, tá? Representada pelos patriarcas e apóstolos. Eles são identificados com roupas brancas. Né? Então, roupas brancas significa também justificação. Não pode ser anjo, porque anjo não foi justificado. Tá? Essas roupas, foram dadas roupas brancas. Você vê nas cartas de Apocalipse, em alguns textos, ele fala assim, olha, se você, ao vencedor, dá-lhe vestir-se com roupa branca. Ele está falando assim, olha, é só para quem vencer, tá? Vencer as tribulações, vencer as tentações, vencer e perseverar até o fim, será salvo e receberá roupas brancas. Estão aí. Também tem uma incumbência, que é sentar-se do trono e julgar, e reinar e julgar. E tem posição de vencedores, porque tem coroas. Só se coroa quem é vencedor. Tá? As coroas são para os vencedores. Então, as vestes brancas falam de justificação, que são prometidas aos fiéis. Amém? Muito bom. Seguindo aqui, nós vamos ver 4 seres viventes. Figuras muito, muito, muito estranhas. Né? Eles têm 4, o rosto tem 4 faces, né? Ou então, com a visão de Ezequiel, cada um parece que tem 4 faces. Aqui João já fala que são 4 seres, cada um tem uma face diferente. Um tem uma face de leão, outra face do boi, né? Ou do novilho, outro uma face de homem, outro parece uma águia voando. Olha só. E todos eles têm 6 asas, cobertas cheias de olhos por dentro e por fora. Apocalipse 4, você vê. Então, já tentar imaginar como são esses 4 seres viventes. Tá.
Há várias interpretações. Alguns, vou dar 3 para vocês, porque é um mistério. Lá no céu a gente vai saber quem são os 4 seres viventes. Tá? Por enquanto, nós temos algumas interpretações. Alguns falam que representa os 4 evangelhos, porque o leão mostra Jesus como rei, que está, inclusive, ao evangelho de Mateus, que aponta Jesus assim como o filho de Davi, assentado no trono. O novilho, ou o boi, mostra Jesus como servo, o evangelho de Marcos, que foi escrito aos romanos, mostrando Jesus como eu vim para servir, não para ser servido. Né? Mas, depois tem um outro ser vivente já com o rosto de homem, mostra Jesus como homem perfeito. Lucas mostra Jesus, a humanidade de Jesus. A genealogia de Lucas começa em Adão. A genealogia de Mateus começa em Abraão. Ele precisa mostrar para os judeus que Jesus era filho de Davi, começando em Abraão, passando pela descendência de Davi. E Lucas vai provar que Jesus era filho de Adão. Né? Então, porque era um homem, nasceu lá, ele não veio, não era um ET, não era alguém que apareceu do nada. Não, ele veio na sequência, ele é uma pessoa, um descendente de homem. Tá? Mas um homem perfeito. Tanto que é chamado o segundo Adão. Aí depois, esse quarto ser, a águia voando, né, com esse semblante de águia voando, mostra Jesus com aquele que veio do céu e volta para o céu. Porque João, ele nem apresenta a genealogia de Jesus. Ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tá? Então, ele fala aquele que veio do céu, né, e aquele que volta para o céu, a águia voando. Essa é uma interpretação. Há uma outra interpretação interessante que mostra que também pode ser toda a natureza, que ali também diz em Apocalipse 4, que todas as criaturas no céu, na terra, no mar e embaixo da terra, que está falando de todas as criaturas, de toda a criação adora a Deus, está nesse capítulo. Então pode ser que esses 4 representem realmente essa natureza que adorando a Deus, e cada figura tem as figuras mais preeminentes da sua esfera. Por exemplo, o leão é o supremo dos animais, o boi o mais forte entre os animais domésticos, a águia o rei das aves, e o homem supremo entre todas as criaturas. Mas há uma outra interpretação, que uma conexão com a visão de Isaías, tá? Aqui está o número 2, mas é o número 3. Tá? Eles representam seres angelicais, são os querubins. Como Ezequiel viu, ele vê também esses seres com 6 asas, e ele descreve bem parecidos, inclusive, a questão dos rostos, né? Do rosto de águia, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem. Tá? E também a canção desses 4 seres viventes que dizem santo, 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 coincide com aquela visão de Isaías, capítulo 6, quando ele vê os querubins, né, e eles clamavam uns aos outros, santo, 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 e Isaías também vê que eles tinham 6 asas. Olha só, então é muito mais provável essa terceira interpretação aqui, que seja a mais correta, né? Sejam querubins, porque também eles são guardiões da santidade de Deus, tá? Eles são a ordem superior de anjos, e guardam a santidade de Deus, as coisas santas de Deus, né? Tanto que lá no Jardim do Éden, quando Deus expulsou, a Bíblia diz que Deus colocou um querubim ali, para que ninguém entrasse, não tomasse ali, comesse da árvore da vida. Interessante, então, ele guarda as coisas santas, são os querubins. Tá? Bom, seguindo aqui, nós vamos ver que eles clamam sem cessar sobre a santidade de Deus. Né? Clamam santo, santo, santo. Né? Depois eles continuam cantando, né? Ou clamando, né? E deixa eu ver aqui o resuminho aqui, tá? É importante, né? Também eles falam, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Então ele fala da onipotência de Deus, o que é, que era e que há de vir, fala da eternidade de Deus. Então, 3 aspectos do cânticos dos 4 seres viventes: a santidade de Deus, a onipotência de Deus, a eternidade de Deus. Amém? Tá? É importante você ler o capítulo 4 a partir de hoje, para você entender o que eu estou falando. Você vai ler e vai falar, fica mais fácil ler o capítulo 4. Tá? Bom, mas também a igreja adora ao redor do trono, porque estão os 24 anciãos representando a igreja de todos os tempos. Os remidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. E diz aqui, inclusive, que eles se prostram diante do trono.
tá? E quando os querubins cantam Santo, Santo, os 24 anciãos se prostram diante do trono. E a igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. E a igreja que foi coroada não se vê digna de ficar com a coroa. Você vai receber a coroa no céu, mas quando você vai andar com aquela coroa, ele chega com aquela coroa, né? Não vou dizer com orgulho, porque eu não tenho orgulho, mas, né, com todo aquele senso de realização, valeu a pena, tudo que eu passei, suportei com meu marido, com minha mulher, com meu filho, com meu vizinho, ou sofrimentos, martírio, tribulações, provações, tentações, valeu a pena. Perseverar até o fim, guardar a minha fé e cumprir a carreira, combater o bom combate, valeu a pena. Você recebe a coroa da vida. Mas quando você chegar diante do trono, diante de Jesus, você vai falar: eu não mereço essa coroa, eu não mereço essa coroa. E você vai se prostrar diante dele e vai lançar aos pés de Jesus, a sua coroa. É isso que acontece com os 24 anciãos. Então a igreja adora ao que está sentado no trono. Amém? E as palavras de adoração, né, que nós vemos aqui, é interessante, né? Então, palavras de adoração. A igreja adora ao Senhor, adora também ao Cordeiro, né? O Cordeiro, aquele que venceu, aquele que é digno. Adora o Criador de todas as coisas. Ele está sentado no trono, ele reina para sempre, mas também aquele que fez todas as coisas vieram a existir por causa dele. Ele fez, ele criou, ele é o Criador. A igreja o adora com essas palavras, né? Está aqui em Apocalipse. Ok? Bom, é uma visão rápida do capítulo 4, né? Em conclusão, então, ou resumindo tudo, João é chamado ao céu para ver o trono e aquele que está entronizado, né? Que legal, que coisa linda, tá? Você pode também ter essa experiência, glória a Deus, né? O trono de Deus está no centro do universo, tudo acontece a partir do trono, tá? Então, diz em Efésios capítulo 1 que tudo acontece segundo o conselho da sua vontade. Significa que Deus há um centro de comando onde Deus há o conselho, no sentido de que o Pai, Filho e Espírito Santo conversam, né? E a partir daí é que as coisas acontecem. Tudo, então, acontece a partir do trono. Outra coisa que vem aqui, que graça e juízo emanam do trono, quer dizer, procede do trono, tanto a graça, por causa do arco-íris que nós vimos, tanto também o juízo, por causa dos trovões e relâmpagos. Quer dizer, o trono tem graça e misericórdia, o trono também tem juízo, tá? Não podemos, aquela coisa, Deus é amor, não vai mandar ninguém, não vai punir ninguém. Olha, Deus não pune ninguém, as pessoas são punidas por causa dos seus pecados, tá? Eles são punidos que rejeitam a graça de Deus. Deus abre a porta da graça, a pessoa não entra, ela fica fora da graça. Então, mas ela experimenta o juízo e a ira de Deus por ter rejeitado a graça. E nessa conclusão também, só para relembrar, que todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda glória é para ele. Amém? Se você fez uma coisa boa, aconteceu uma coisa boa, olha, glória a Jesus. É a graça de Deus, não é você, é Ele, amém? Tá? Oh, que aula maravilhosa, que pregação maravilhosa, essa profecia, esse cântico, tudo que você faz, até as boas obras, são fruto do Espírito. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que Deus já preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então você só está caminhando nas obras que Ele já preparou para você caminhar nelas. Então, na verdade, não há mérito nenhum quando você faz coisa boa, tá? Simplesmente a glória sempre é para Ele, amém? Então, temos aqui também, né, dizendo que a Ele, então, a conclusão desse capítulo, que a Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Agora e para sempre, amém. Toda a glória seja ao nome do Senhor Jesus. Okay? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Glória ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Depois da conclusão, a gente pode fazer
relembrando, né, assim, uma recordação da conclusão da aula passada, quando nós concluímos com aquela palavra que é repetida em todas as cartas das 7 igrejas, lembra? Sempre, as 7 igrejas terminam sempre com a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá? Ali fala as igrejas, se referindo às igrejas da Ásia e às igrejas de todos os tempos, que na verdade compõem a igreja no sentido único, universal, tá? Do corpo de Cristo. Você, nesta manhã, o Espírito Santo está falando com você. Amém? Deus está no seu trono de misericórdia. Aproveite a misericórdia, aproveite a graça. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? A porta da graça está aberta, mas também do trono, que tem aquele arco-íris que representa a aliança de Deus de graça e misericórdia. O João ficou assustado, porque você via vozes, relâmpagos, trovões. Olha, é muito forte, porque a partir dali, nós vamos ver, a partir do capítulo 6, os anjos tocando as trombetas, cada 7 trombetas, cada uma delas há um juízo de Deus sendo liberado sobre a terra. Mas teremos ainda no capítulo 5, na próxima semana, tá? Vai ser muito legal o próximo capítulo, porque vamos ver aqui uma cena interessantíssima. Você acredita que tem gente chorando no céu? Mas eu falo, mas isso é uma contradição? O próprio Apocalipse diz que lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais pranto, olha, não vai ter choro de tristeza, não vai ter choro de dor, de dente, ou dor porque a namorada foi embora, ou dor porque o filho morreu, ou dor porque o choro porque perdeu o emprego, choro porque está com um coronavírus, choro porque não pôde o enterro do amigo que faleceu, do parente com coronavírus. Não vai ter mais esse choro, né? Mas haverá um choro, sim. Haverá um choro, nós vamos ver, haverá alguém chorando lá, e esse alguém é a igreja chorando, tá? Representa a igreja. Haverá um choro no céu na próxima semana, e é por causa do livro. O livro vai causar um silêncio no céu e só viu uma pessoa chorando. Bom, mas isso aí na próxima semana, uma cena interessantíssima que vai acontecer no céu, né? Já está previsto aqui, nós estaremos lá, amém? Compartilhe essa mensagem, tá? Para as pessoas, mas aquela pessoa não lê a Bíblia, ele não é nem evangélico, mas compartilhe com ele, porque vai chamar a atenção, tá? Ele vai se interessar por ler a palavra, por falar, isso é o que vai acontecer porque Jesus vem, Jesus está voltando.